Por que alguns homens conseguem respeito instantâneo de qualquer mulher que conhecem, enquanto outros passam anos sendo ignorados, menosprezados ou tratados como invisíveis? Por que certas pessoas naturalmente comandam admiração e confiança, enquanto outras lutam desesperadamente por uma migalha de atenção? A resposta está nas páginas de um livro escrito há mais de 500 anos por um homem que entendia o poder melhor que qualquer outro na história. Niccolò Maquiavel não apenas observou como o respeito funciona, ele decodificou suas leis fundamentais. E o que ele descobriu vai contra tudo que a sociedade moderna te ensinou sobre conquistar admiração. Você está prestes a aprender por que tentar agradar mulheres é a maneira mais rápida de perdê-las. Por que demonstrar necessidade destrói qualquer possibilidade de respeito. Porque a maioria dos homens comete os mesmos erros fatais repetidamente, criando um ciclo vicioso de rejeição e frustração. Mas, mais importante, você vai descobrir como aplicar os princípios maquiavélicos de forma ética para construir relacionamentos baseados em respeito mútuo genuíno, não manipulação, não jogos psicológicos, mas estratégia inteligente que beneficia ambas as partes. A diferença entre um homem respeitado e um homem ignorado não está na aparência, no dinheiro ou no charme superficial. Está na compreensão de leis psicológicas fundamentais que governam toda a interação humana. Leis que Maquiavel identificou observando reis, rainhas e líderes políticos nos momentos mais cruciais de suas vidas. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender mudará para sempre como você vê relacionamentos, poder e influência. Uma vez que você entenda essas verdades, não haverá volta. A pergunta é: você está pronto para ver a realidade como ela realmente é? A primeira verdade maquiavélica sobre respeito vai chocar você, porque contradiz completamente o que todos os especialistas em relacionamento te ensinaram. Respeito não pode ser pedido, comprado ou mendigado. Ele só pode ser comandado. Pense na última vez que você viu um homem implorando por atenção. Talvez ele estivesse constantemente mandando mensagens para uma mulher que mal respondia, ou fazendo favores excessivos esperando reconhecimento, ou se desculpando por coisas que não eram culpa dele, tentando evitar conflito a qualquer custo. Como você se sentiu observando isso? Provavelmente desconforto. Talvez até constrangimento. Por quê? Porque testemunhar alguém se rebaixando ativa um instinto psicológico primitivo que nos faz perder respeito automaticamente por essa pessoa. Isso não é crueldade, é biologia, é evolução, é a maneira como nossa mente processa hierarquias sociais. Quando alguém se comporta como se fosse inferior, nosso cérebro literalmente os classifica como inferiores. E uma vez que essa classificação acontece, é extremamente difícil reverter. Maquiavel observou isso repetidamente nas cortes italianas. Os cortesãos que se rastejavam diante dos príncipes eram tolerados, mas nunca respeitados. Eles poderiam receber migalhas de atenção, mas nunca influência real, nunca confiança genuína, nunca o tipo de respeito que constrói relacionamentos duradouros. As mulheres não são diferentes. Quando um homem demonstra que precisa desesperadamente da aprovação dela, quando ele altera seu comportamento completamente baseado nas reações dela, quando ele se torna um espelho refletindo o que ele acha que ela quer ver, algo fundamental muda na dinâmica. Ela pode até gostar da atenção, mas ela não consegue respeitá-lo. E sem respeito, não existe base sólida para um relacionamento real. Existe apenas uma dinâmica desequilibrada, onde uma pessoa tem todo o poder e a outra está constantemente mendigando por migalhas. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre essa dinâmica. O problema não é querer agradar alguém que você admira. O problema é fazer isso de uma posição de fraqueza, ao invés de uma posição de força.
Se você está gostando desta revelação, se está começando a ver padrões na sua própria vida que fazem sentido agora, deixe um like neste momento. Isso me mostra que você está pronto para verdades mais profundas e ajuda este conhecimento a chegar a outros homens que precisam ouvir isso. E se você quer garantir que nunca perca essas revelações sobre psicologia humana e poder, inscreva-se e ative as notificações. A segunda lei maquiavélica é ainda mais contraintuitiva e vai mudar completamente como você pensa sobre demonstrar interesse por alguém. Escassez cria valor. Disponibilidade constante cria desprezo. Isso não significa ser falso ou distante por puro jogo. Significa entender um princípio econômico básico aplicado às relações humanas. Aquilo que é abundante e sempre disponível perde valor percebido. Aquilo que é raro e deve ser conquistado ganha valor. Quando você está sempre disponível para uma mulher, quando responde instantaneamente a todas as mensagens, quando cancela seus próprios planos para se adequar à agenda dela, você está enviando uma mensagem clara. Sua vida gira em torno dela. Você não tem prioridades próprias. Você não tem outros compromissos importantes. E se você não tem nada importante acontecendo na sua vida além dela, por que ela deveria considerar você importante? Maquiavel sabia que até mesmo reis precisam manter uma certa distância de seus súditos para preservar o respeito. A familiaridade excessiva corrói a admiração. Quando alguém sabe que pode contar com sua atenção total a qualquer momento, essa atenção perde seu poder. Mas cuidado com o erro fatal que a maioria dos homens comete quando aprende sobre escassez. Eles pensam que isso significa ignorar completamente ou ser rude. Isso não é escassez estratégica, é imaturidade emocional. Escassez verdadeira vem de ter uma vida genuinamente interessante e prioridades claras. Quando você tem objetivos importantes, paixões reais, compromissos significativos, você naturalmente não está disponível o tempo todo. E essa indisponibilidade não é calculada ou forçada, é orgânica. É o resultado natural de ser alguém com propósito. A mulher que percebe que você tem uma vida rica e completa sem ela não se sente rejeitada, ela se sente intrigada. Ela quer entender o que te motiva. Quer fazer parte dessa vida interessante que você construiu. A terceira verdade é onde a maioria dos homens falha completamente, porque contradiz tudo que a cultura moderna ensina sobre vulnerabilidade e autenticidade. Força respeitada é força controlada. Fraqueza exposta é poder perdido. Houve uma epidemia nos últimos anos de homens pensando que demonstrar suas inseguranças, medos e fraquezas de forma crua e descontrolada é ser autêntico. Que chorar na frente de mulheres ou desabafar sobre todos os seus problemas pessoais cria intimidade e conexão. Na realidade, isso cria o oposto. Cria desconforto e perda de respeito. Não porque mulheres sejam cruéis ou insensíveis, mas porque ninguém respeita alguém que não consegue se controlar emocionalmente. Maquiavel distinguia entre dois tipos de revelação: vulnerabilidade estratégica e fraqueza descontrolada. A primeira constrói confiança, a segunda destrói respeito. Vulnerabilidade estratégica é quando você escolhe compartilhar algo pessoal no momento certo, com a pessoa certa, de uma forma que demonstra autoconhecimento e crescimento. É mostrar que você enfrentou desafios e se tornou mais forte por causa deles. Fraqueza descontrolada é quando você despeja todos os seus problemas em alguém porque não consegue lidar com eles sozinho. É buscar validação emocional de uma mulher porque você não aprendeu a se validar. A diferença está no controle e na intenção. Um homem respeitado pode falar sobre momentos difíceis de sua vida, mas ele faz isso de uma posição de força. Ele processou a experiência, aprendeu com ela e agora pode compartilhar a lição de uma forma que agrega valor à conversa. Um homem sem respeito usa a mulher como terapeuta emocional gratuita, esperando que ela o console e o tranquilize. Ele não está compartilhando para criar conexão, está descarregando porque não consegue carregar o peso sozinho. Mulheres instintivamente testam a estabilidade emocional dos homens ao seu redor.
não de forma consciente ou maliciosa, mas como um mecanismo evolutivo de sobrevivência. Elas precisam saber se podem contar com você em momentos de crise, se você consegue ser uma rocha quando o mundo ao redor está caótico. Se você desmorona na primeira pressão, se você perde o controle emocional por questões menores, você falha neste teste fundamental. E uma vez que você falha, recuperar esse respeito é extremamente difícil. Isso leva à quarta verdade, que é talvez a mais poderosa de todas para construir respeito duradouro. Princípios são mais atraentes que personalidades. A maioria dos homens tenta conquistar respeito sendo engraçados, charmosos ou agradáveis. Eles moldam sua personalidade baseado no que acham que vai impressionar. Eles se tornam camaleões sociais, mudando de cor dependendo do ambiente. Mas personalidade é superficial. Personalidade pode ser falsa, pode ser performática. Personalidade muda dependendo do humor, da situação, do público. Princípios são diferentes. Princípios são fundamentais. São a base sobre a qual você constrói sua vida. E quando uma mulher vê que você tem princípios sólidos, que você vive de acordo com um código interno independente de pressões externas, algo poderoso acontece. Ela percebe que você não pode ser comprado, manipulado ou controlado. E, paradoxalmente, isso a faz querer sua aprovação muito mais do que se você estivesse desesperadamente buscando a dela. Porque a aprovação de alguém com padrões altos vale mais do que a aprovação de alguém que aceita qualquer coisa. Maquiavel sabia que líderes respeitados eram aqueles que mantinham seus princípios mesmo quando era custoso fazer isso, que preferiam perder aliados a comprometer seus valores fundamentais, que construíam reputações baseadas em consistência e integridade, não em conveniência. Quando você demonstra que tem limites claros, que certas coisas são inaceitáveis para você, independente das consequências, você comunica algo fundamental sobre seu caráter. Você mostra que tem um núcleo sólido que não pode ser abalado por pressões externas. E isso é incrivelmente atraente porque é incrivelmente raro. A maioria dos homens pensa que ter princípios significa ser inflexível ou teimoso. Na verdade, significa algo muito mais sofisticado e poderoso. Significa ter um sistema interno de valores que guia suas decisões, mas também a sabedoria para aplicar esses valores de forma inteligente. Um homem com princípios verdadeiros não precisa anunciar suas regras. Elas se manifestam naturalmente em suas ações. Ele não faz discursos sobre integridade, ele simplesmente age com integridade. Ele não declara seus padrões, ele os demonstra através de escolhas consistentes. E quando uma mulher observa essa consistência ao longo do tempo, quando ela vê que você é a mesma pessoa em público e privado, com amigos e sozinho, sob pressão e em momentos fáceis, algo fundamental acontece na mente dela. Ela para de te testar e começa a te respeitar. Mas aqui está onde a psicologia fica realmente interessante. Uma vez que você conquistou respeito através de princípios sólidos, você ganha acesso a algo que nenhuma quantidade de charme ou manipulação pode proporcionar: influência genuína. Não o poder de forçar alguém a fazer algo, mas o poder de inspirar alguém a querer fazer algo. Maquiavel entendeu que existem dois tipos de poder: o poder que vem da força e o poder que vem da admiração. O primeiro é frágil e temporário. O segundo é sólido e duradouro. E no contexto de relacionamentos românticos, apenas o segundo tipo funciona a longo prazo. Quando uma mulher genuinamente te respeita, ela naturalmente quer sua opinião sobre decisões importantes. Ela valoriza sua perspectiva. Ela se importa com o que você pensa, não porque tem medo de você, mas porque admira seu julgamento. Esta é a diferença entre controle tóxico e influência saudável. Controle tóxico tenta forçar comportamentos através de medo, chantagem emocional ou manipulação. É baseado em insegurança e necessidade de dominação. Influência saudável inspira comportamentos através de respeito, admiração e confiança. É baseada em competência e caráter.
A quinta verdade maquiavélica revela como essa influência respeitosa realmente funciona na prática. Liderança é sobre criar visão, não dar ordens. Os homens mais respeitados nas relações não são aqueles que tentam controlar cada detalhe da vida da mulher. São aqueles que têm uma visão clara de como querem viver e inspiram outros a fazer parte dessa visão. Quando você tem objetivos claros, quando você está construindo algo significativo, quando você está crescendo constantemente como pessoa, você naturalmente se torna alguém que outros querem seguir. Não porque você exige, mas porque você inspira. Uma mulher que vê você trabalhando consistentemente em direção a objetivos importantes, que observa você se desenvolvendo e melhorando, que percebe que você tem uma direção clara na vida, instintivamente quer fazer parte dessa jornada. Ela quer contribuir para essa visão, quer crescer junto com você. Isso é profundamente diferente de tentar arrastá-la na sua direção. É sobre se tornar o tipo de pessoa que outros naturalmente querem seguir. E isso só acontece quando você está genuinamente focado em se tornar a melhor versão de si mesmo, não quando você está focado em controlar outros. A sexta verdade vai chocar você, porque revela por que a maioria dos conselhos sobre relacionamentos falha completamente. Conflito estratégico constrói respeito. Evitar conflito destrói respeito. A cultura moderna ensina homens a evitar conflito a todo custo, a sempre concordar, sempre manter a paz, sempre ceder para evitar discussões. Mas Maquiavel sabia algo que os terapeutas de casais modernos ignoram: conflito bem conduzido é essencial para relacionamentos saudáveis. Não estou falando de brigas destrutivas ou discussões emocionais descontroladas. Estou falando de conflito construtivo, de discordância respeitosa, de manter suas posições quando algo importante está em jogo. Quando você nunca discorda de uma mulher, quando você sempre cede, quando você evita qualquer tensão, você não está sendo gentil, você está sendo covarde, e ela sabe disso instintivamente. Uma mulher que nunca vê você defender uma posição, que nunca te vê lutando por algo que acredita, que nunca te observa mantendo seus padrões, mesmo quando é difícil, não pode te respeitar completamente, porque ela não sabe do que você é feito. Conflito revela caráter. É fácil ser agradável quando tudo está indo bem. Qualquer um pode ser charmoso quando não há pressão. Mas como você age quando seus valores são desafiados? Como você responde quando alguém cruza seus limites? Como você se comporta quando defender sua posição tem um custo? As respostas a essas perguntas revelam quem você realmente é. E uma mulher precisa ver quem você realmente é antes que ela possa te respeitar completamente. Isso não significa ser argumentativo ou confrontativo por tudo. Significa escolher suas batalhas sabiamente, mas lutá-las quando importa. Significa estar disposto a criar tensão temporária para preservar integridade a longo prazo. A sétima verdade é onde tudo se une numa revelação poderosa sobre como relacionamentos realmente funcionam. Reciprocidade é a fundação de todo respeito duradouro. Aqui está um padrão que você provavelmente já observou, mas nunca entendeu completamente. Relacionamentos onde uma pessoa está constantemente dando mais do que recebe sempre terminam em ressentimento e perda de respeito. Isso acontece porque reciprocidade não é apenas sobre fairness, é sobre dignidade mútua. Quando alguém está sempre recebendo sem dar nada em troca, subconscientemente eles começam a ver a pessoa que dá como inferior, como alguém que pode ser tomado como garantido. Maquiavel observou isso repetidamente na política. Aliados que recebiam favores constantes sem retribuir, eventualmente perdiam o respeito por quem os ajudava. Eles começavam a ver a generosidade como fraqueza, como algo que poderiam explorar indefinidamente. Relacionamentos saudáveis requerem troca equilibrada de valor. Isso não significa manter uma planilha de quem fez o que por quem. Significa garantir que ambas as pessoas estão contribuindo para o relacionamento de formas significativas, que ambas estão investindo,
crescendo, adicionando valor à vida do outro. Quando você estabelece esse padrão desde o início, quando você naturalmente espera a reciprocidade ao invés de dar unilateralmente, algo interessante acontece. A pessoa do outro lado do relacionamento não apenas te respeita mais, ela também se respeita mais. Porque você está tratando ela como uma igual, capaz de contribuir, não como uma princesa indefesa que precisa ser servida. A oitava revelação é sobre timing, e é onde a maioria dos homens erra drasticamente. Paciência estratégica é mais poderosa que intensidade desesperada. Homens que não entendem psicologia feminina tendem a mover muito rápido demais, muito intensamente demais. Eles conhecem uma mulher e imediatamente querem definir o relacionamento. Querem exclusividade, querem compromisso, querem garantias. Essa urgência comunica insegurança e escassez. Comunica que você não tem outras opções, que está desesperado para garantir essa uma pessoa antes que ela escape. E desespero é o oposto de atratividade. Maquiavel entendia que timing é tudo em questões de poder e influência. Mover muito rápido assusta as pessoas. Mover muito devagar as deixa entediadas. O segredo é encontrar o ritmo certo para cada situação específica. Relacionamentos sólidos são construídos em camadas, não em momentos únicos. Cada interação é uma oportunidade de demonstrar seu valor, seus princípios, seu caráter. Cada encontro é uma chance de construir mais respeito, mais admiração, mais confiança. Mas isso acontece gradualmente, organicamente, naturalmente. Quando você está genuinamente confiante no seu valor, você não precisa apressar nada. Você sabe que se esta pessoa específica não reconhecer sua qualidade, outras reconhecerão. Você está construindo algo sólido, não desesperadamente tentando fechar um acordo antes que a outra pessoa mude de ideia. A nona verdade vai transformar como você pensa sobre rejeição e fracasso em relacionamentos. Rejeição de quem não te valoriza é proteção, não perda. A maioria dos homens vê rejeição como fracasso pessoal, como evidência de que não são bons o suficientes, atraentes o suficientes, valiosos o suficientes. Mas Maquiavel via a rejeição de forma completamente diferente, como informação valiosa sobre compatibilidade. Quando uma mulher não consegue ver seu valor, quando ela não respeita seus princípios, quando ela não aprecia sua personalidade, isso não é um reflexo do seu valor, é um reflexo da incompatibilidade entre vocês. Você não quer o amor de alguém incapaz de te amar completamente. Tentar forçar alguém que naturalmente não te valoriza é como tentar plantar uma semente em solo infértil. Você pode gastar toda a sua energia tentando funcionar, mas o resultado será sempre frustrante e insatisfatório. Homens com autoestima verdadeira não ficam devastados por rejeição. Eles ficam gratos por ela. Porque rejeição os livra de perder tempo com alguém fundamentalmente incompatível e os deixa disponíveis para encontrar alguém que genuinamente os aprecia. Essa mentalidade muda tudo sobre como você se aproxima de relacionamentos. Você para de mendigar por atenção e começa a avaliar se a pessoa merece sua atenção. Você para de tentar se provar e começa a deixar seu valor falar por si mesmo. A verdade final é a mais poderosa de todas, porque resume tudo o que aprendemos numa filosofia integrada de relacionamentos. Respeito mútuo cria amor duradouro. Amor sem respeito cria sofrimento temporário. Muitos relacionamentos começam com paixão intensa, mas sem fundação sólida de respeito mútuo. As pessoas se sentem atraídas, excitadas, obcecadas umas pelas outras, mas não se respeitam genuinamente como iguais. Esses relacionamentos são como fogos de artifício, brilhantes, intensos e breves, porque sem respeito não há base para crescimento a longo prazo. Sem admiração mútua, não há como superar os desafios inevitáveis que todos os relacionamentos enfrentam. Relacionamentos duradouros são construídos sobre uma base de respeito que permite que o amor floresça naturalmente.
Quando duas pessoas genuinamente se respeitam, quando elas admiram o caráter uma da outra, quando elas valorizam as qualidades únicas que cada uma traz, o amor que cresce dessa base é sólido, maduro e sustentável. Esse tipo de amor não é baseado em necessidade ou insegurança, é baseado em escolha e admiração. É o tipo de amor que se fortalece com o tempo, ao invés de enfraquecer. É o tipo de amor que supera crises porque está construído sobre uma fundação que não pode ser abalada por problemas temporários. Agora você entende por que os princípios maquiavélicos, quando aplicados eticamente, são tão poderosos para construir relacionamentos saudáveis. Não se trata de manipulação ou controle. Trata-se de se tornar o tipo de pessoa que naturalmente inspira respeito e admiração. Trata-se de desenvolver caráter genuíno, princípios sólidos e a confiança que vem de conhecer seu próprio valor. Trata-se de entender psicologia humana não para explorar fraquezas, mas para criar conexões mais profundas e significativas. Você agora possui conhecimento que a maioria dos homens nunca terá. Você entende como o respeito realmente funciona, como influência saudável é construída, como relacionamentos duradouros são criados. Você sabe a diferença entre força e fraqueza, entre confiança e arrogância, entre liderança e dominação. Mas conhecimento sem aplicação é apenas informação interessante. A questão não é se esses princípios funcionam. A questão é se você terá a disciplina de aplicá-los consistentemente, mesmo quando é desafiador. Mesmo quando seria mais fácil voltar aos velhos padrões de comportamento que não funcionavam. Mesmo quando seria mais confortável buscar aprovação ao invés de comandar respeito. Mesmo quando seria mais simples evitar conflito ao invés de defender seus princípios. O caminho do respeito não é fácil, requer autocontrole, paciência e uma compreensão profunda de psicologia humana. Mas os resultados falam por si mesmos. Relacionamentos mais saudáveis, conexões mais profundas e o tipo de amor que realmente dura. Mas será que esses princípios se aplicam apenas a relacionamentos românticos? Como essas mesmas leis psicológicas funcionam em contextos profissionais, familiares e sociais? E quais outros segredos sobre influência e poder humano ainda não foram revelados? As respostas podem surpreender você e estão esperando nos próximos vídeos deste canal. Se este conteúdo abriu seus olhos, se deu a você novas perspectivas sobre relacionamentos e respeito, considere deixar um super thanks. Seu apoio financeiro permite que eu continue trazendo revelações como essas, mergulhando mais fundo nos aspectos da natureza humana que outros não têm coragem de discutir. Cada contribuição ajuda este canal a alcançar mais longe, levando conhecimento transformador para pessoas que precisam ouvi-lo. O respeito não é algo que você pode fingir ou forçar, mas é algo que você pode conquistar através da aplicação consistente desses princípios eternos. A escolha, como sempre, é sua.